Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Bom, nós temos aqui a nossa capinha já pronta com 3 títulos e eu vou falar para vocês. O primeiro título, Apaixonado pelo Padre. Vocês não vão acreditar. O segundo, A Esposa Poderosa. E o terceiro título, Esposa Fazendo Caridade, se é que vocês me entendem. Inicialmente seriam 2 relatos curtos que eu iria contar, mas aí apareceu esse outro, né? O primeiro que eu citei aqui, e nós vamos começar com esse. Tinha uma garota que era cristã e ela tinha um namorado que também frequentava a igreja deles. E detalhe, ele era um pouco, digamos assim, garanhão. Ele gostava de bagunça, mesmo frequentando igreja. Ela gostava muito dele, era louca por ele, mas sempre tinha aquela decepção. E a gente sabe que a decepção, em alguns casos, pode ir detonando o relacionamento, pode acabar com o sentimento que a pessoa tem. A pessoa passa a não aguentar mais, porque decepção é ruim para qualquer pessoa. E ela sempre desabafava com os amigos, com pessoas do trabalho, por exemplo. E tinha um cara no trabalho dela que era amigo dela, ele era católico e sempre dava conselhos a ela. E os conselhos dele geralmente eram para ela terminar com o cara, porque ele via que o cara era de farra, o cara não queria nada sério com ela. Só que lembra que eu falei para vocês que sempre que alguém nos dá conselho, geralmente pode ter uma segunda intenção? Então, ela terminou com o namorado, que depois que ela terminou, começou a querer mudar, mandando flores para ela, chocolates, tentando agradá-la para reconquistá-la. E ela percebeu isso, claro, mas ela ficou com medo de dar mais uma chance para ele e ele continuar a fazer as bagunças que ele fazia. Um dia esse colega dela do trabalho, católico, convidou ela para ir ao cinema. Ela foi ao cinema e lá se beijaram. E ela descreve no relato dela que foi o melhor beijo da vida dela. Aí ela ficou doida, encantada por esse colega do trabalho. Aí começaram a namorar. Um detalhe importante a se falar é que a mãe dela sempre foi contra os relacionamentos dela. Nunca gostava dos caras que a filha escolhia. Quando a mãe foi apresentada a esse novo namorado, o católico, a mãe dela começou a falar para ela que preferia o anterior. Quer dizer, a mãe dela implicava com todo o namorado atual dela. Aí quando chegou o atual, né, o novo namorado, aí o anterior era importante, era maravilhoso, era sei lá o quê. Quer dizer, tem pais que atrapalham também as escolhas dos filhos. Aí depois dá problema. Geralmente dá problema depois. E a culpa é dos pais imbecis, não é verdade? Ou ofendi alguém aí? Não, né? Espero que não, né? Espero que vocês deixem seus filhos escolherem, para você não ter culpa do erro deles, né? É bom que cada um de nós assuma os nossos erros e as nossas escolhas. Aí o namoro foi ficando sério, ela sempre ia na igreja dele com ele ia na igreja dela com ela, não é? Só que ela percebia que ele não via a hora de ir embora para casa quando estava na igreja dela. A família dele ficava falando mal da religião dela, tentando converter ela para o catolicismo. E isso chateava ela, claro, né? A gente tem que respeitar a fé de todo mundo. E a gente também quer a nossa fé respeitada. Eu entendo o lado dela. Mas ela foi e se casou com esse rapaz. Quando eles estavam casados, aí agora vem a parte doida da situação. Ele trouxe uns brinquedos desses que compram em sex shops. E um negócio grande, se é que vocês me entendem, não é? Um negócio meio deformado. E ele pediu a ela para usar nele, porque ele queria incrementar o relacionamento deles e sair da rotina.
Aí ela disse o seguinte: não, eu não vou fazer esse negócio aí, não, esse negócio de comer o seu brioco, não. Aí a mulher ficou doida, né? Poxa, o cara parecia que gostava de mulher, mas estava querendo outra coisa ali, né? Aí ele começou a insistir com ela, dizendo que queria isso. Bom, o detalhe é o seguinte: ela não aceitou, é claro, não é? Contra os princípios e os valores morais dela, não é? Então eles seguiram o casamento, só que ela teve um emprego numa outra cidade que iria pagar melhor para ela, então ela ia se encontrar com ele mais aos fins de semana. Mas aí teve um dia que ela, no fim de semana, que ela chegou na casa lá, né, o marido triste, aí eles começaram a conversar, e o marido foi e revelou para ela que estava apaixonado pelo padre. Aí ela, como é que é o negócio? Aí o que que acontece? Ele foi e confessou que o padre almoçava e jantava ele. É o padre pegador, não é? Quer dizer, ele era a fêmea do padre. Então ela pegou, achou melhor separar, não é? A família depois dele descobriu que ele se assumiu, só que o padre quis manter o sacerdócio, né? E terminaram o caso deles. E parece que hoje em dia ele assumiu e casou com outro homem lá. Ele tinha que fazer mesmo aquilo que ele gostava, não é? E não ficar enganando uma outra pessoa, não é? Isso é chato demais, é ruim demais, tem que assumir mesmo. E ela pegou, separada, reencontrou aquele ex dela, que gostava dela mesmo, que era imaturo, bagunceiro, meio safadinho, né? Mas esse ex disse para ela que estava mudado e que queria uma chance com ela. Aí ela deu essa chance para esse ex, eles acabaram casando-se e tiveram 2 filhas e vivem felizes até hoje. Quer dizer, ela ouviu conselhos de amigo, que tinha segundas intenções com ela também teve a mãe dela que atrapalhava ela nas escolhas dela, né, pegando no pé dos caras que ela estava se relacionando. Então fica bem difícil. Essa moça, ela teve sorte, mas é um relato de traição porque o marido dela traiu ela, né, com um outro homem, um padre. E pelo que eu vi, o que ela gostava, ele gostava até o caroço, se é que vocês me entendem. Esse caso é um caso para você refletir que as nossas escolhas têm que ser decisões nossas e não de outras pessoas. E muito cuidado com quem você se relaciona. Você tem que saber os gostos da pessoa. Isso tudo tem que ser desde o início, desde o princípio, com verdades, com conversas. É dessa forma, sem omissões e mentiras. Senão, dá errado. Eu já falei em outros vídeos. Mentira tem perna curta. Um dia é descoberto. Não tem jeito. E quando for descoberta, aí tudo é destruído. Aí você perde o respeito, a confiança e vira um inferno o relacionamento. Por isso que desde o início vocês têm que ambos se preparando, né? Mostrando para o outro aquilo que vocês desejam. É claro que durante a vida você pode mudar o seu pensamento e começar a desejar outras coisas. Mas aí, nesse momento, você também tem que usar da verdade e falar abertamente com o seu parceiro ou com sua parceira, sem esconder nada. Aí, se vocês chegarem à conclusão que não dá mais para ficar juntos, porque estão sendo incompatíveis, aí cada um vai para o seu lado. Temos mais 2 casos aqui rápidos, e esse caso aqui é a esposa de 40 anos, o marido de 42 anos. Eles tinham um vizinho casado de 45 anos, só que esse vizinho ele trabalhava em casa, porque o trabalho dele era remoto, e a esposa trabalhava fora. Esse casal principal aqui desse relato tinham 2 filhas que já estavam fazendo faculdade. Um dia, esse marido da história aqui foi chamado por um outro vizinho que tinha câmeras de segurança. E ele foi e falou o seguinte: olha, eu queria que você me ajudasse a conferir umas filmagens aqui, que eu vi uma situação e preciso que você veja comigo. Aí ele foi mostrar as filmagens. E nas filmagens
Sempre num determinado horário, a esposa dele ia até a casa desse outro vizinho, de 45 anos, que era casado e trabalhava remotamente. Ele foi, pegou essas filmagens, levou até um detetive e esse detetive começou a investigar a esposa dele. Alguns dias depois, o detetive tinha descoberto o caso mesmo, realmente, entre a esposa desse rapaz do texto aqui com esse vizinho de 45 anos casado. Ele pegou e confrontou a esposa e ela disse que estava indo lá para ajudar esse vizinho, que não era nada demais. Aí o marido perguntou, mas por que você não vai na hora que a esposa dele está? Ah, porque você não iria gostar, por eu estar indo lá ajudar o vizinho, que precisa da minha ajuda, é uma pessoa que eu gosto muito, a gente sempre faz caridade. A mulher do vizinho também fazia muita caridade, ajudando instituições. Eles também eram cristãos, todos eles. Só que o marido já tinha as provas do adultério dela e foi e mostrou para ela. Ela começou a chorar e entrou em pânico, pedindo perdão a ele, dizendo que iria se comportar. Ela disse que iria tentar salvar o casamento, que precisava muito dele, que não saberia viver sem ele. E ele disse que não tinha jeito, que a confiança foi quebrada. Ela não teve respeito nenhum por ele nem pelas filhas. E ela entrou em desespero, mas ele não quis saber. E eu concordo absolutamente com ele, que ela vai viver com esse vizinho casado. Não é? Ela vai seguir a vida dela e ele seguir a dele. As filhas, que devem ter uma conduta muito correta, foram totalmente a favor do pai. Cortaram relações com a mãe, ela, a mãe, ligando para o ex, pedindo perdão, pedindo para ele interferir, porque as filhas não queriam mais contato com ela. Aí ele disse para ela, bom, você escolheu isso, são as consequências dos seus atos. Você agora tem que enfrentar as consequências dos seus atos. E é assim que funciona. As filhas amavam os pais, mas um deles, no caso a mãe, quebrou esse relacionamento, destruiu a família. Então as filhas estão no direito delas de não concordarem com a mãe. Simples. Isso acontece também do outro lado. Quando o homem quebra o relacionamento fazendo besteiras, traindo, os filhos também, na maioria das vezes, tendem a ir a favor da mãe. E eu concordo quando acontece isso. Ele seguiu a vida dele, ela ficou destruída, a mulher do outro não separou do outro, o outro também não quis separar da esposa, ambos se perdoaram, né? E continuaram o casamento, e essa daqui ficou abandonadinha, tristinha, chorando, pedindo perdão ao ex-marido e tentando voltar para ele, e continua nessa onda até hoje. Essa história aqui tem pouco tempo, mas eu imagino que ele vai continuar a vida dele, vai arrumar uma outra pessoa, uma namorada mais comportada, né, com juízo, e vai seguir a vida. E ela, já na faixa dos 40 anos, vai ter uma dificuldade maior, vocês sabem, não é? Quanto mais velha a mulher fica, a dificuldade é maior. E o conselho que eu dou é que quando vocês escolherem uma pessoa, tentem escolher uma boa pessoa, para não acontecer isso. Aí você separa muito velho ou muito velha e a dificuldade aumenta. Para o homem é um pouco diferente, porque se o homem for provedor, tiver condições, vai ser fácil de aparecer alguma mulher mais jovem para querer ficar com ele. Às vezes até pensando na aposentadoria, quando ele morrer breve, por ser mais velho, ela pode ficar com os bens do cara. Pode ser questão de interesse. Mas para o homem, quanto mais velho for, é mais fácil casar-se novamente do que uma mulher quando vai envelhecendo. Vocês sabem disso. São coisas da cultura, não é culpa nossa. É coisa que foi ensinado, implementado na sociedade há muitos anos. Pelo que eu sei, sempre foi assim. Não sei se vai mudar, se pode mudar algum dia. Mas talvez tenha a ver com alguma coisa biológica. Porque o cara, quando casa novamente, pode ser que ele queira fazer mais filhos. E, de repente, uma mulher mais velha pode ter esse problema de não poder mais ter filhos. Então,
Quando alguém quer ter uma nova família, pode ter essa intenção. Vocês estão me entendendo, não é? De ter filhos, uma nova família. O outro caso aqui, o casal trabalhava muito, eram muito dedicados, muito companheiros, unidos, e eles eram promovidos sempre em seus respectivos trabalhos. Ela, por sua vez, foi ficando em cargos altíssimos na empresa que ela trabalhava. Mas num determinado dia, um cara que era colega de trabalho dela, concorrente direto a ela numa promoção lá, num cargo deles lá, que era um cargo mais alto, ela acabou ganhando esse cargo. E esse colega dela foi até o marido dela, dizendo que um dia, pela janela do escritório, viu ela, a esposa desse cara do relato, com um estagiário novinho em uma posição meio esquisita. Pareciam estar fazendo carinhos. Parecia ser algo romântico. Aí ele contou isso para o marido da história. O marido foi e perguntou à esposa. A esposa, não tinha nada disso, eu estava ajudando o estagiário a resolver um problema lá no computador. Mas eu vou resolver isso com esse colega, vamos esclarecer os fatos. Aí ela foi, no outro dia, chegou em casa, disse que tinha conversado com um colega, explicando a situação. Aí o marido ligou para esse colega, o colega, não, é sim, eu posso ter me enganado, sim. Ela poderia estar dando explicações do que deveria fazer lá no computador. Pode ter sido isso mesmo, desculpa aí. Aí tá, mas o marido ficou com a pulga atrás da orelha, não é, gente? E ele, pensando na esposa, foi trabalhar normalmente, ele saiu do serviço dele, foi num restaurante, comprou as comidas que ela gostava mais, não é? E ele levou lá no escritório dela para almoçar junto dela. Quando ele chegou lá, o escritório estava fechado, a porta fechada. Aí ele ficou esperando um tempo, ele ouviu barulho, vozes. Aí quando ela abriu a porta, estava o estagiário sentado com a mão na virilha. Estão me entendendo, né, gente? Tentando talvez esconder alguma coisa que estava num formato mais grandioso, se é que vocês me entendem. Aí a esposa meio desconcertada, aí o marido falando que trouxe o almoço, o estagiário saiu todo envergonhado, o clima estava estranho, com um certo cheiro no ar, ele desconfiou na hora, almoçou com ela, aí ele perguntou para ela porque a porta estava fechada, ela falou que se atrapalhou, fechou sem querer, porque a porta tinha aquele trincozinho que você só apertava o botão que ele trava a porta. E ela disse que foi sem querer. Ele ficou quieto, não falou nada, almoçaram e ele saiu. No outro dia, ele desconfiado, a esposa ligou para ele dizendo que iria ficar até mais tarde no trabalho. Ele, na hora, ligou para aquele colega dela e explicou a situação. O colega dela falou o seguinte, vamos lá agora. Eu tenho acesso à hora que eu quiser. Eu já saí do meu serviço, então quer dizer que ela está fazendo hora extra, mas não foi para todo mundo. Então foram lá. Quando chegaram lá, não tinha ninguém na empresa, só ela no escritório com um estagiário novinho. O estagiário tinha 19 anos. Olha só, ela, a esposa, tinha 30 anos e era chefe, e o marido também de 30 anos. Quando eles abriram a porta, estavam os dois no escritório nus, batendo virilha, ela com o garotão. Rapaz, o marido começou a chorar nervoso e o colega ali dela de trabalho vendo tudo também, a situação toda. Ela pedindo perdão, o estagiário saiu pelado mesmo, correndo, ela tentando se vestir e ele disse para ela que o relacionamento deles estava acabado, estava terminado, ele não confiava mais nela, ela chorando muito. Ele pegou, saindo, falou para ela, olha, pegue suas coisas e vaze da minha casa, vaze da minha vida. E ela continuou pedindo perdão. Gente, é o seguinte, se ela fez essa situação com esse estagiário de 19 anos, é bem provável que ela já tenha traído esse marido dela durante essas promoções que ela teve na empresa. Ela já pode ter na carreira dela como esposa alguns casos extraconjugais. É bem provável isso, porque a pessoa geralmente só se arrepende quando é pega. Tem pessoas que traem
continuam traindo porque não são descobertas. Aí a maioria que é descoberta se arrepende, e foi o caso dela. Só que ela teve a carreira dela destruída, o rapaz, o estagiário, foi demitido também, ela também. O estagiário, provavelmente para se formar, porque ele estava fazendo estágio em convênio com uma faculdade, ele vai ter que recomeçar o curso dele em outro lugar, porque nessa empresa não vai aceitar mais ele. E ela, a esposa, perdeu o emprego e está na ficha dela. O motivo dela ter sido mandada embora foi adultério, ela com o estagiário. E na audiência de separação, aquele colega de trabalho dela foi depor a favor do marido, porque eles não tinham gravado nada. Mas aí foram depor, mas ela também não contestou nada. Ela aceitou os termos todinhos do divórcio e ela não teve direito a nada, porque no estado que eles moravam, era um estado lá nos Estados Unidos da América que condenam o adultério. Então ela saiu perdendo tudo. Ela não destruiu só o casamento dela, ela destruiu a carreira dela e destruiu a vida dela, porque hoje em dia ela está numa situação ruim, ela está numa situação péssima, e o marido dela, para minha alegria, conseguiu encontrar uma outra moça, que aparentemente é direita, e os dois estão num relacionamento sério. E é bem provável que dê certo, porque essa outra moça que ele arrumou também sofreu na mão de uma outra pessoa, foi traída também. As coisas que aconteceram com esse homem da história aconteceram com essa garota também. Então é bem provável que dê certo, porque os dois sabem o que passaram. Porque geralmente uma pessoa que é traída, ela fica traumatizada. E quando você forma um casal, os dois no início juram que serão fiéis e pregam com muita força que a única coisa que não aceitariam no casamento é a traição. Mas geralmente sempre um vai e trai. Mas combinaram que são contra a traição. Mas vão lá e praticam. E ainda querem ser perdoados ou perdoadas. Esse é que é o problema. A pessoa pensa o seguinte: não, eu vou trair, eu posso trair, mas eu não quero ser traído ou traída. Limão nos olhos dos outros pode, não é? No nosso, não. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês importante que eu anotei aqui. Quem não ouve conselhos, ouve coitado. É uma coisa importante que você deve guardar no seu coração. Você que não gosta de ouvir conselhos, provavelmente vai ouvir coitado. Então tenha muito cuidado, observe bem as coisas. E quando eu faço esses vídeos aqui, não é para prejudicar ninguém, nem a pessoa que trai. Eu ensino que a pessoa que trai está num relacionamento que não está bom para ela. Se você trai, não significa que você é a pior pessoa do mundo, não. Significa que você tem problemas, ou psicológico, ou hormonais, ou significa que você está num relacionamento que não está bom para você. Se não está bom para você, separe. Se você sente necessidades que o seu companheiro ou a sua companheira não dá conta, separe e arrume outra pessoa. Mas eu posso afirmar uma coisa para você. A maioria das pessoas são assim, de não conseguirem dar conta. Então você vai trocar achando que vai achar algo melhor, muitas das vezes você pode encontrar algo pior. É por isso que o casal tem que conversar, tentar resolver os problemas, as dificuldades. Na conversa, você mostra para o outro o que está te incomodando e tentam assim solucionar. Aí se a outra parte não quiser solucionar, aí não tem jeito. Aí você deve seguir a sua vida longe dessa pessoa. Mas tudo isso você vai saber com conversas. É simples, não tem mistério. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder, inscreva-se aí no nosso canal para nos ajudar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.